O acidente que afetou o nosso amigo deixa muitas vezes uma cicatriz definitiva, permanente, que impede o retorno ao mundo dos realmente vivos. Como é que te chamas? Ju? Bom dia. Cardoso Pires. O Cardoso Pires. Olá, Zé. E agora, José? Se ele não puder voltar a escrever, nem vale a pena. Isto é que foi uma aventura, meu escritor. Está em exibição em Portugal o filme Sombras Brancas, realizado por Fernando Vendrell, a partir de um caso verídico, o AVC, sofrido pelo escritor José Cardoso Pires e, sobretudo, a relação entre ele e a mulher Edith. Muito bem-vindo, Fernando. Presumo que este tenha sido um filme difícil de trabalhar, não só pelo tema, já lá vamos, mas pelas circunstâncias que o rodearam, já que, recordo, foi rodado em plena pandemia. Sim, foi um projeto que eu acalentei. Para dizer a verdade, este projeto já existia na minha cabeça quando eu estava a filmar o filme Aparição, portanto, em 2015 já estava a desenvolver, e foi um bocadinho pela complexidade da forma de adaptar, porque estava a trabalhar com aspectos da biografia do escritor, da sua vida real, e ao mesmo tempo com uma obra de arte, uma obra literária que eu considerava desde a minha juventude como um livro marcante e único quase no panorama da literatura portuguesa e mundial, um livro que relata um acontecimento científico, ou digamos tenta retratar um caso ou uma vivência fora do controle. Estás a falar do Valsalenta. Do Profundis Valsalenta. E que foi, digamos, a matéria de trabalho de ponto de partida do filme. O De Profundis Valsalenta é um livro que, um bocadinho pressionado pelo neurocirurgião João Lobo Antunes, o escritor tinha memórias vagas do processo que tinha sofrido quando teve um AVC cerebral isquémico, e, portanto, o médico achou por bem pedir-lhe para ele relatar um bocadinho. Ele tinha essa capacidade, e então ele conseguiu transportar ou migrar algumas das impressões que tinha quando estava lá desmemoriado ou descapacitado cerebralmente para o universo literário. É um livro que hoje em dia é único e ao mesmo tempo tem interesse literário e tem interesse científico. Foi o ponto de partida para esta experiência cinematográfica tua. Como é que reconstruíste a história de um homem que perde a memória e que depois a tenta reconstruir mais tarde? Usei o livro como guia e... É literal ou adaptado? Não, é adaptado criativamente. Usei o livro como guia, mas também usei um trabalho de memória meu com os meus pais, que foram afetados os dois por Alzheimer, e, portanto, o processo, digamos, de ir a um ato médico e de perguntar o nome, perguntar a idade, perguntar que dia da semana é, coisas totalmente simples que já não se conseguia dizer. E meter a caneta assim à frente dos olhos também. Sim. E, portanto, todos esses retratei um bocadinho também a minha experiência pessoal. Aliás, o Rui Cardoso Martins, que escreveu comigo o argumento, também a família dele tinha passado num processo, e o filme, digamos, alojou-se um bocadinho dentro desse universo. De facto, também um dos meus interesses para escolher este tema
é que o cérebro humano, a personalidade, é um limite ainda relativamente desconhecido do ponto de vista científico, é mesmo do ponto de vista médico das pessoas que tratam o neurocirurgião ou o neurologista, é relativamente misterioso a capacidade que o cérebro tem de ficar afetado ou de recuperar e os doentes recuperarem. E para esse efeito também fiz alguma investigação, falei com a doutora Teresa Pinho Melo, que foi a médica neurologista que acompanhou o escritor, e ela relatou-me, digamos, os procedimentos normais e as rotinas hospitalares, e até me facultou materiais como, por exemplo, testes grafológicos que ele tinha feito, o último teste grafológico. Não violava a confidencialidade entre o médico e o paciente? Foi pedido, excepcionalmente, autorização à família do José Cardoso Pires, que foi inexcedível nesse aspecto. A família deu carta branca em termos criativos e em termos de capacidade de trabalho, não me pôs qualquer limites, e segundo elas, portanto, que é a Edith Pereira, a mulher viúva, e a Rita e a Ana, as filhas, segundo elas, o José Cardoso Pires não gostaria nunca que alguém que estivesse a fazer uma obra a partir dele fosse coagido ou fosse cerceado na sua capacidade de imaginação e na sua censura, digamos, que sofresse censura como ele sofreu durante o período fascista. Antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril. O que é que essa médica, qual foi a conclusão a que ela chegou após a recuperação, não sei se parcial, se total, do José Cardoso Pires? O processo, eu pensava que o processo tinha decorrido em 15 dias, e o processo do primeiro golpe, do primeiro acidente, foi um processo relativamente rápido. Foi um processo que durou uma semana que, imagino, para a Edith Pereira, a sua mulher, e para ele e para os amigos, que foi uma eternidade, porque realmente houve uma desafetação total da personalidade. Ele passou a ser quase como, apesar de ter capacidades de locomoção e capacidades de movimentar, passou a ter uma interatividade bastante limitada e uma espécie de indiferença, como se fosse um ser indiferente a tudo o que se passava à volta, criando um grau de perplexidade enorme das pessoas que se dirigiam a ele ou que falavam com ele. No princípio, mais isolado, e depois, lentamente, conseguindo recuperar e tendo indicações estranhas de associações de pensamentos, que é assim que trabalha uma médica. Ele inventou palavras. Aquilo que aparece no filme é mesmo verdade. É verdade. A palavra cimoso, infelizmente, ainda não está nos dicionários, mas eu acho que deveria estar. Eu, aliás, estou a pensar fazer uma petição para que o cimoso integre os dicionários portugueses. É fantástico. E o que é que ele queria dizer exatamente com isso? Porque ele se referia a mais do que uma coisa. Sim, o cimoso passou a ser um substantivo, um adjetivo, e, portanto, referenciava-se a toda uma conotação abstrata que poderia servir para mais do que um objeto ou mais do que uma predisposição. E, portanto, foi uma ideia, portanto, foi uma palavra inventada que ele inventou para esse efeito da dificuldade que tinha de expressão. Estamos a falar de um caso único, que é um escritor que usa a sua capacidade de comunicar e da linguagem ser afetado no local preciso cerebral onde se proporciona a linguagem e a capacidade de criação. E a capacidade de criação. Isso é que é as ironias da vida. Em que ano é que se passa este AVC? Em que ocorreu? Que foi em ano 1991, penso eu. Agora, por acaso, estou aqui... Há pouco mais de 30 anos, de qualquer dos modos. Sim. E ele recuperou totalmente até a sua morte? Ele recuperou totalmente. Portanto, recuperou não só em termos de personalidade,
como em termos de capacidade de escrita, mas estas situações deixam algumas sequelas, e o que aconteceu foi que na sequência, depois, posteriormente, teve outro tipo de ataques, pronto, até me confidenciou a própria médica, bastante mais violentos. Este aqui foi relativamente benigno, foi uma situação que foi superada de uma forma bastante benigna, mas outros sei que o afetaram, e o que ditou a morte dele teve já a ver também com limitações neurológicas, com dificuldades de deglutição, que depois acabaram por, numa situação banal, que todos nós estamos a uma refeição, ele se engasgou e teve um problema de respiração, afetado muito na respiração, e que acabou por ficar em coma e depois em estado vegetal, e acabou por falecer. Ele teve consciência do seu estado clínico? Ele teve, mas ele, a meu ver, ficcionalizou. Era um escritor muito obcecado pela memória, pela sua capacidade de memória, e a própria médica disse, bom, ele fez uma interpretação totalmente diferente do caso que ele sofreu. Ele achou que tinha perdido a memória, mas não, o que ele perdeu foi capacidades de expressão ligada à leitura, à escrita e à comunicação. E, portanto, ficou isolado, e não ficou isolado porque perdeu a memória. Mas para ele a interpretação foi essa. E é, aliás, essa interpretação que está até no preâmbulo do livro, com o João Lomba Antunes a falar que ele tinha perdido a memória, e que, como ele usava a criatividade a partir da sua memória como um elemento criativo, o lobo da criatividade não tinha sido afetado, e, portanto, fez com que ele migrasse a memória ficcionalizada para o lobo da memória, e que recompusesse a sua personalidade através da sua criatividade. Isto faz lembrar realmente um jogo, um puzzle, onde as várias pedras estão dispersas e que é preciso voltar a reunir tudo para fazer realmente um quadro mais ou menos normal. Sim, foi isso. Claro que esta frase que está no preâmbulo, ou no prefácio do livro original do Profundis Valsalenta, me deu espaço criativo para eu poder imaginar uma situação que não era meramente hospitalar, em que o escritor poderia estar deslocalizado, afetado num universo muito próprio, onde personagens, pessoas, amigos, estivessem a coabitar quase naturalmente, e memórias e situações do tempo presente criassem uma amálgama de realidade que o escritor não conseguiria diferenciar por causa do seu estado de afetação. Que não era demência. Não era demência, foi mesmo um AVC cerebral isquémico, portanto, mas que se expressou em termos de uma inabilidade ou uma incapacidade criativa. Ele tinha locomoção, tinha toda, portanto não foi afetado naqueles elementos mais, às vezes físicos mesmo, neurológicos físicos, o braço. Ele sentiu uma impressão no braço direito, mas não foi afetado em locomoção, em nada disso. Aquelas figuras, por exemplo, como Alexandre Alva, que aparecem no filme, ele sentiu-as enquanto criador? Bom, há uma certa... Ou isso foi mesmo criatividade vossa? Não figura no livro, digamos, o único relato que nós temos é o de Profundis Valsalenta. Eles não figuram no livro. Mas achamos, figuram sim os colegas de quarto, que parecem que são dois corvos e que estão sempre a conversar, lá, digamos, uma espécie de conversa da treta. Existem no livro, existe esse simbolismo quase muito lisboeta a cama onde está o paciente José Cardoso Pires, parece uma barca que está rodeada com um corvinho à frente e outro atrás, como se fosse um lisboeta per si, que era uma questão de gáudio do próprio escritor, que se considerava um lisboeta refinado e atento
e amante desta cidade, mas não existe muito mais em termos de gestos ficcionais. Agora, nós criámos um universo em que, por importância ou por não muita importância, alguns personagens entraram no filme. Portanto, personagens das crónicas do A Cavalos do Diabo, como o Senhor Conceição, o Al Capone de Almirante Reis, os vampiros também de Almirante Reis, tempos que reportam a infância ou a adolescência ou até a adolescência. Sim, convém dizer, para quem vai ver o filme, e eu aconselho, que este filme tem duas épocas. Há a juventude do José Cardoso Pires, o início do namoro com a mulher, a futura mulher, a Edith, e já depois o que aconteceu no hospital e no pós-hospitalar. Sim. Eu até posso contar aqui uma história que foi realmente nós queríamos saber mais sobre o processo hospitalar. E claro que há limites para acesso à informação hospitalar. E foi-nos concedida e a médica prestou-se a entrar em contacto connosco, dada a excepcionalidade até da pessoa e da personalidade que estava em questão. Mas nós não tínhamos elementos e falámos com a Rita e com a Ana. Por exemplo, a Rita é aquele diálogo do Benfica, Benficar e não sei o quê, etc. O diálogo do Benfica foi descrito pela Rita, como foi a primeira vez que foi visitar o pai parecia que estava a falar normalmente, mas em todas as palavras, em todas as frases existia Benfica várias vezes. Portanto, era ridículo, parecia que estava a ter uma conversa normal e só dizia coisas sem nexo em que era o Benfica. E elas indicaram para nós irmos falar com a mãe, Edith Pereira, porque a mãe tinha acompanhado todo o processo e, portanto, sabia tudo o que aconteceu do princípio ao fim, porque ela tinha acompanhado esse processo até o pai sair do hospital. E não sei se, as pessoas tendem a esquecer ou obliterar os momentos mais difíceis. É verdade que isso acontece, e traumáticos, mas a conversa com a Edith começou como se conheceram, como o José Cardoso Pires foi à noite bêbado ao IPO, ela estava de serviço e a convidou para comer morangos com chantilly, como foram passear no Lago do Campo Grande e ele entrou num barco porque ele tinha tido um passado marítimo e achava que sabia velejar, havia pequenos barcos à vela e houve uma espécie de uma corrente de vento e o barco afastou-se, ela ficou no cais a ver ele aos berros e, portanto, essas situações de repente começaram a ser muito importantes na história. E a trazer também alguns aspectos relacionais. Por exemplo, esta ideia de isolamento, de ele partir no barco e ficar no meio do lago, tinha uma certa metáfora, uma certa alegoria também da situação que estávamos a viver do tempo presente. E nesse aspecto, tomámos a liberdade criativa de criar a partir do universo da Edith, do que ela nos tinha contado, e, portanto, às vezes até pode parecer estranho, mas neste filme, claro que há a imaginação dos argumentistas, a imaginação do realizador, mas trabalhou-se numa base muito concreta, quer sejam as histórias da adolescência, do namoro deles, quer sejam as situações de trabalho e profissionais dele, em que o espírito irascível às vezes até choca um bocadinho a mentalidade de hoje em relação à família e portanto, quer até as próprias conversas que ele tem com o António, que é uma figuração do António Lobo Antunes. Aliás, para quem não saiba, ou eventualmente, irmão do António Lobo Antunes. Exato, irmão do João. Irmão do João. Exato, já eram amigos, já eram grandes amigos.
são retirados de entrevistas, de situações. Até aquela pequena cena vagamente absurda no cinema é narrada pelo José Cardoso Pires num filme, quando estão a falar sobre a castração sexual e emocional ligada ao fascismo. E, portanto, são situações que ele vivenciou ou que experimentou e que nós condensámos no filme. E, portanto, houve uma espécie de liberdade criativa no sentido editorial, mas houve um reportar muito a coisas concretas e reais, que às vezes até, se nós virmos o filme, podem parecer absurdas, mas porque raio um homem bêbado vai declarar-se à porta do IPO por telefone e a melhor saída que ele tem é convidá-la para ir comer morangos com chantilly às 3 da manhã. Mas isso era o José Cardoso Pires. Sim, o José Cardoso Pires também era assim. Este filme, que tem outros méritos, obviamente, mas se outros não tivesse, despertava a atenção não só sobre o De Profundis Valsalenta, mas sobre a obra e a quem foi o José Cardoso Pires. Eu acho que há um conjunto de escritores dessa época, uns mais recentes, outros menos recentes, que vale a pena serem descobertos pelas novas gerações. Não sei se estás de acordo. Eu estou de acordo. Uma das coisas, poderíamos pensar assim, o cineasta está desde 2012, basicamente é isso que aconteceu, desde 2012 a tentar fazer esta adaptação, este livro, etc. E a recordação que eu tenho não é um caminho penoso, é um caminho alegre, de sapiência, porque pude privar com um sem número de obras. Fui obrigado a ler Alexandra Alfa, etc., que era o livro que ele mais reputava. Há um encantamento da forma literária, da escultura quase da língua portuguesa, que é uma coisa... Não tem... É muito difícil de criar uma dimensão de valor e, portanto... Estes anos todos, sim, pode parecer duro, pode parecer coisa, foram os necessários para fazer o filme, mas foram para mim também um enriquecimento muito grande por ter o contacto com a obra literária do José Cardoso Pires, que por todos os meios, enfim, acho que nunca deveria ser esquecida. E não é só o Delfim que realmente interessa descobrir ou redescobrir. Porquê é que levou tanto tempo a ser concretizado entre a imaginação e depois a produção e agora a estreia? O processo para mim às vezes é um bocadinho natural. Como eu sou um realizador se calhar bissexto, porque também sou produtor e portanto tenho grande atividade como produtor e portanto isso isso tira-me um bocadinho o elan sobre os projetos, mas também há um trabalho de dificuldade. No início, eu faço a ideia que tinha original, eu queria adaptar o De Profundis Valsalenta. Queria adaptar o De Profundis Valsalenta, não foi por presunção, foi um livro que me marcou também na adolescência, porque quando o livro surgiu eu era relativamente novo e li com bastante atenção esse livro, mas também porque havia uma complexidade e eu sabia que não estava a conseguir lidar. Eu sabia que iria cruzar com outra obra, eventualmente, que o universo só do hospital não me serviria. E então achei que era necessário uma recomposição. E eu até tive um projeto cinematográfico adaptando uma peça dramatúrgica do José Cardoso Pires, que era o Corpo de Delito na Sala de Espelhos, sobre a PIDE, sobre a traição, um bocadinho um contexto mais político, e até tive esse projeto enquanto estava ainda a refletir sobre este filme. Depois tive um apoio à escrita, e com o apoio à escrita eu consegui contactar com o Rui, que se mostrou interessado em trabalhar comigo, o Rui Cardoso Martins, e consegui passar-lhe a investigação que eu tinha feito em termos das obras e dos contos e das narrativas absurdas que eu tinha colecionado ao longo do tempo, que eu tinha lido e que achavam que eram suscetíveis de introduzir.
E a partir daí o trabalho avançou muito rapidamente, não só porque o Rui tinha uma ginástica de escrita e uma ginástica editorial muito grande, fez uma primeira escolha e escreveu um esboço do filme forte e com um contexto forte, e que eu depois pude retrabalhar um bocadinho, criando, já com um certo distanciamento, criando uma dimensão até mais completa do escritor. Porque no início não íamos fazer um filme biográfico e de repente começou a aparecer-nos a nós, na escrita, um filme... Portanto, começou, digamos que entre o esqueleto original e o produto final houve muitas mutações. Muitas mutações mesmo. O filme foi construído à nossa frente, à medida que nós íamos fazendo. Nesse aspecto até sinto, como realizador, um privilégio de poder ter estado neste processo, e até durante as filmagens parece que houve algumas conjugações, como a escolha dos atores, como houve conjugações que fizeram com que o filme parecesse quase que se recompusesse à minha frente. Portanto, que é um bocadinho... Há sempre aquela ideia do realizador, é o realizador que manda, é o realizador que decide, é o realizador que diz não, o realizador diz sim, o realizador berra, o realizador esperneia, ele é que sabe o que é o filme, despede o diretor de fotografia, ou zanga-se com os projetores e não sei o que, etc. E este filme é o reverso dessa medalha. É um filme em que as partes criativas, quer seja da equipa técnica, equipa artística, dos cenários, etc., mesmo faça uma conjugação difícil, que foi a rodagem ainda em regime, na segunda vaga do Covid, portanto, numa altura em que nós queríamos trabalhar, mas que... Daí eu dizer que este filme foi feito, construído, fabricado, produzido em condições difíceis, porque fala-me então em casos concretos, por exemplo, as cenas do hospital, aquilo não é estúdio, é mesmo um hospital. Sim, mas nós não poderíamos filmar num hospital, porque nós tentámos filmar em hospitais e eles disseram... Ainda por cima, durante a pandemia era eles muito disseram, complicado. Isto está reservado, talvez em agosto vocês consigam filmar, mas em setembro, outubro, não cedências de material... Setembro, outubro de 2020. Até cedências de materiais que estavam programadas não foram concretizadas, porque esse material era feito. Tivemos a chance de poder ter um hospital estúdio, que é o Hospital Militar da Estrela, que penso que é um edifício espetacular e que tinha algumas valências e corredores, que era isso que nós também precisávamos, e portanto criámos esse universo praticamente em estúdio, e alguns até dos equipamentos que nós tivemos que arranjar, tipo camas, etc., acabámos no final até por doar a instituições por causa do Covid. Portanto, houve aqui uma situação absolutamente estranha. Mas já houve até atores que disseram não, o Covid foi muito importante para o filme. E, na realidade, quando eu estava no processo de produção, quando houve o Covid, eu não tive ideia nenhuma para um filme. Tenho que confessar, houve colegas meus que fizeram filmes com atores nos seus espaços, usando a tecnologia. Eu sentia, mas o que é possível comunicar? O que é possível contar? Eu não consigo. Portanto, fiquei como uma espécie de um ponto de interrogação enorme. Bloqueado? Sim, praticamente bloqueado, mas as conversas que eu tinha por telefone com a minha equipa dizeram, a partir do momento em que seja possível trabalhar, nós temos que trabalhar. Eu tinha 2 projetos, tinha a segunda temporada das 3 Mulheres e o De Profundis, a adaptação do De Profundis, portanto, sobre as brancas, e achámos, pronto, que face aos meios, que o Sombras Brancas era o melhor que se podia adaptar, e, portanto, assim que foi anunciado o fim do primeiro blackout, digamos, nós começámos em preparação com imensas restrições, diga-se passagem, em termos de circulação, em termos de convivência. Máscaras sempre? Máscaras sempre. Aliás, as fotografias de cena são tristíssimas nesse aspecto, porque estamos todos sempre de máscaras. E a correr riscos, sem dúvida. Logo no início no primeiro dia de rodagem, a equipa elétrica, um dos elementos da equipa elétrica carregaram material, foi detectado que estava infectado por Covid, a equipa que tinha estado em contacto tinham almoçado juntos sem coisas, portanto a equipa foi toda despedida, o equipamento foi
todo retirado com máscaras e luvas, desinfetado e voltado a pôr. E no dia de filmagens, aqueles casos de solidariedade cinematográfica, um técnico que tinha terminado um filme recentemente e que tinha feito os testes, etc., foi fazer de eletricista, maquinista, de tudo. Portanto, houve um técnico que fez as cenas do ateliê, só um eletricista para fazer todo o trabalho da equipa, e a equipa reuniu-se toda à volta disso. E são essas histórias que realmente o público não sabe, também não tem que saber, mas que convém que sejam descobertas e reveladas, até para se dar o mais próximo o valor que nós podemos dar aos técnicos portugueses. Sim, foi um caso muito impressionante. E depois, claro, o nosso protagonista era o Rui. Rui Morrison. Exato. Que saiu, é um nome ainda hoje associado à rádio, não é? E que decidiu um dia, olha, vou largar este meio e vou-me tornar ator, e um brilhante e premiadíssimo ator. E o Rui, pronto, dada a sua idade, era um dos elementos mais coisas, era um grupo de risco nas filmagens e, portanto, e como ator tinha que tirar as máscaras para poder desempenhar o seu papel, e isso colocava-nos sempre com uma atitude muito cautelosa e face ao risco. E nesse aspecto o Rui foi de uma generosidade extrema, mas ao mesmo tempo acho que mostrou aspectos mais frágeis do ser humano, e isso deu uma força enorme ao filme, no sentido deste despojamento, desta afetação, e portanto trouxe uma interpretação para esta situação invulgar e fora do comum. Não pensaste noutro ator? Não, a verdade é que seja que eu não tinha pensado no Rui. Eu fiz casting, tanto com o Rui, como a Natália Luísa, como o Rafael, como a Ana. O Rafael e a Ana, atenção, que são dois jovens atores que fazem os personagens, os jovens, Zé e Edith. Exato. E foram feitos esses testes também com imensas limitações, com distanciamento, com máscaras, com todas essas, como se estivéssemos numa situação laboratorial, e foi a partir desses testes que eu recompus. Eu normalmente, mesmo quando tenho um ator na cabeça para um filme, é horrível dizer isto, mas pronto, são aquelas coisas, se calhar, fetiche de realizador. Eu digo, eu quero muito trabalhar contigo, mas o filme agora vai ser feito. Eu preciso de testar, de pôr à prova, de testar mesmo a minha convicção do trabalho. Porque não é só o ator, ou não é a sua capacidade genial de trabalhar, é também todo o aspecto relacional de todo o elenco. Um determinado ator com uma determinada atriz, ou de um determinado grupo de pessoas, o conjunto do elenco, a diversidade aumenta a expressividade do filme. E, portanto, eu não posso partir de um partido logo bloqueado. Uma das coisas que para mim, que era, chamemos uma pecha, é, retratando o Zé Cardoso Pires, se calhar deveríamos ter o ator mais parecido com o Zé Cardoso Pires. Mas para mim... Dizer parecido fisicamente. Fisicamente, exato. Mas para mim isso não é evidente, porque até quando tenho trabalhado com alguns aspectos biográficos, com a Natália Correia, a Sedua Becassis, etc., Vera Lagoa, para mim não é tão importante assim o mimetismo forçado e a maquilhagem, os traços grossos para aquela pessoa se parecer. É muito mais importante a força interior dos atores, a expressividade que os atores trazem para esse personagem, não sei, uma ânima de reencarnação que pode se tornar avassaladora e que nos faz esquecer eventualmente as diferenças físicas e fisionómicas, porque fazer um elenco baseado na parecença física pronto, eu tenho que afirmá-lo, é reducionista, não é suficientemente expressivo. As personagens são mais que aquilo, são mais que a física. E já agora que falaste nas três mulheres, quer na primeira série, quer nesta segunda, que passou há relativamente pouco tempo na RTP, o Mulheres Pós-Revolução,
são ambas assinadas por ti, foi uma forma também de entrecruzar três personalidades tão diferentes, mas que foram tão importantes no seu tempo e ainda hoje o são. Sim, a série foi um fenómeno para mim. Ou seja, se calhar foi a partir daí que eu comecei a ficar surpreendido com a força dos trabalhos, quando os trabalhos são feitos. A Três Mulheres foi uma ideia de amigos num café, em que de repente se juntaram três personalidades femininas e a investigação e a revelação das suas biografias e a sua maneira de ser, as suas determinações, a sua força, a sua presença social e política foram uma revelação. Tanto que quando eu terminei a primeira e também a segunda temporada, foi uma enorme surpresa, um gáudio, quase a dizer que bom ter contado esta história, que era uma história que poderia não existir, que as pessoas poderiam não saber. Eu próprio não sabia e fiquei tão surpreendido com esta matéria que eu achei muito relevante esse trabalho. Portanto, esse trabalho foi, para mim, modificador também, se calhar porque aumentou também a minha presença em relação ao trabalho de realização e o teu nome junto ao público. Eu acho que, e eu aqui dou a minha opinião meramente como espectador, que as pessoas gostam muito, aliás, como existe nos Estados Unidos, das biografias, ou seja, personagens vivas ou já falecidas, mas cuja vida e cuja obra são retratadas de uma forma artística, enfim, para efeitos dramáticos, mas que são adaptados ou para cinema ou, neste caso, para televisão. Recordo, por exemplo, a Generala, com a Soraya Chaves, sim. O Praxe, que também passou, agora está nos canais Opto da SIC, e outros produtos televisivos em que as pessoas gostam mesmo de saber o outro lado da história. Sim, o que eu acho é que estas séries podem parecer históricas ou de época, não são tanto assim. Quando nós estávamos a tratar e quando eu estou a trabalhar, a minha preocupação é a sua contemporaneidade, a sua ligação ao mundo contemporâneo. No caso das Três Mulheres, não é? Estávamos a falar do Me Too e de um fenómeno de igualdade de género que é premente na sociedade contemporânea e, portanto, é inquietante. Quando estou a falar de Sombras Brancas e da questão da afetação do cérebro ou das capacidades cognitivas através do Alzheimer ou físicas através também do Parkinson, etc., são situações que nos estamos a começar a confrontar geracionalmente muito mais neste momento, porque um maior número de pessoas têm familiares afetados por esta doença. Embora, deixe-me só dizer que o AVC é diferente do Alzheimer. Sim, claro. Mas o AVC existe também, é uma das doenças de risco, é em Portugal até uma das doenças que são criteriosamente fiscalizadas, ou pelo menos a Direção-Geral de Saúde dá prioridade a esse tipo de tratamento, mas há esta incógnita em relação às Sombras Brancas, esta incógnita do cérebro. Quer dizer, o homem já foi à Lua, criou computadores, criou inteligência artificial, mas o cérebro, se calhar o fundo do mar mais profundo, são territórios que nós não conseguimos controlar. O cérebro, esse desconhecido. Exato, é muito isso. Olha, o Sombras Brancas, como é que esperas que seja a reação dos portugueses e daqueles que forem ver este filme? Bom, desde já, a minha ideia é que o filme eu fiz para as salas de cinema. Há uma memória, há alguns traços, alguns lives de cinefilia que embranham o filme. Eu escolhi um formato de CinemaScope que é bastante mais desagradável de ver em televisão, porque tem barras em cima e em baixo, e, portanto, seja em streaming, seja em pirataria, seja no seu visionamento de televisão, nunca será tão absorvente e tão emocional
como em sala. E, portanto, eu gostaria muito que o espectador visse nas salas, e esse é um problema real no tempo presente, em que as pessoas, a ida ao cinema ainda é foi ainda muito afetada pela pandemia. Mas os filmes em geral ou os filmes portugueses em particular? Bom, nós estamos em competição, os filmes portugueses estão em competição com todos os outros filmes. Não há... É uma competição bastante injusta. Sem dúvida. E desleal até. Eu sinto-me muito confortado quando ouço a rádio e de repente aparece sempre 1 ou 2 ou 3 artistas portugueses. Acho... apazigua-me como português. Posso não gostar desses cantores ou desses grupos, mas sinto que naturaliza a minha fruição de rádio. E também tenho esta ilusão que a existência e a coabitação dos filmes portugueses naturalizam o espaço do cinema em Portugal. Claro que é muito injusta, porque nós não temos acesso às salas, nós somos a última escolha de acesso às salas. Quando houve a pandemia e houve a reabertura das salas, houve uma contenção muito grande dos filmes estrangeiros, nomeadamente dos filmes americanos. Quem deu o corpo às balas foram os cineastas portugueses. Os filmes portugueses saíram para as salas, para abrir as salas, e sofreram também com as dificuldades que havia das salas. E é muito ingrato hoje em dia que as salas não abram as portas para o cinema português, ou só abram à última da hora, tendo a certeza que não passará qualquer outro filme americano à nossa frente, que as salas não passam os nossos teasers, os nossos trailers, e já estejam a passar teasers e trailers de filmes americanos para setembro e outubro. Daqui por um ano. No verão do próximo de 2024. E que nós sejamos confrontados como cineastas portugueses, quando dizemos, então, mas nós fizemos um teaser, fizemos um trailer para criar uma cadência de racional, de interesse. E de expectativa. Sim, e o que é que os distribuidores dizem? E o distribuidor diz, se quiseres pagar ao preço de publicidade comercial a colocação do teaser, nós pagamos, fica a nosso custo, mas não podemos obrigar as salas a passar os teasers. E parece que há uma vergonha na distribuição, na exibição. Ainda hoje. Uma vergonha. Mas eu acho que é uma vergonha hipócrita, principalmente pensando que quando eles não tinham filmes americanos, se dirigiram para os filmes portugueses, e os filmes portugueses foram para as salas, abrir as salas e tentar dar alegria ao espectador e ao público português. E, portanto, acho que isto tem que ser repensado. Não me cabe em mim, não é? Acho que tem que ser mais pensado a presença dos nossos filmes nos nossos ecrãs, porque somos a chacota da Europa, temos uma cota de mercado de 4%, é abaixo de todos os países europeus, e, portanto, é uma construção massiva anti-cinema português, anti-filmes portugueses, cheio de conotações, cheio de impressões irreais e às vezes não condignas até com a capacidade técnica das equipas portuguesas, com a capacidade artística dos autores e autores e músicos e compositores, de toda a cadeia de artística que está inerente ao cinema português. Achas que, por exemplo, eu estava-me a lembrar de 2 nomes fundamentais que já faleceram, o Coronel Luís Silva, desaparecido recentemente, que foi durante muitos anos o patrão da Luz ao Mundo, e o José Manuel Castelo Lopes, que fazia parte realmente da direção dos filmes Castelo Lopes. Esses 2 empresários cinematográficos fazem hoje falta no cinema? Eles não foram as pessoas mais receptivas ao cinema português na altura, mas face às circunstâncias atuais, e isto é uma suposição, portanto poderá ser rebatida por pessoas até que estejam mais próximas dele, face às circunstâncias atuais, eu penso que estas pessoas tinham um maior discernimento e um maior afastamento sobre as salas, obviamente não querendo ter as suas salas vazias, mas poderiam desenvolver estratégias
para a melhoria da presença do cinema português. Tanto mais que um sucesso de bilheteira do cinema português para o distribuidor e para o exibidor, para os exibidores em Portugal é, em termos financeiros, muito mais significativo que filmes majors americanas que têm taxas de retorno obrigatórias para os seus produtores muito, muito, muito superiores. E, portanto, é um dinheiro que seria gerado em Portugal e que ficaria em Portugal e que não seria, digamos, exportado para o estrangeiro em termos onde eles não precisam. Fernando, o que é que se segue? Pronto, eu estou a fazer este ciclo um bocadinho de escritores portugueses e trabalhado muito sobre a questão da criatividade. Como nós confrontamos o nosso mundo com a criatividade. Quando eu fiz a aparição de Virgílio Ferreira, utilizei também alguns aspectos biográficos, autobiográficos da própria obra e a experiência, digamos, de Évora do Virgílio Ferreira era importante para a reconstrução do próprio livro, digamos, para a escrita do livro. Neste, trabalhei num território mais abstrato, em que a realidade e a criatividade estavam misturados. E estou a trabalhar agora com um processo que é o processo de escrita do Levantados do Chão, do José Saramago. Tem a ver com os 50 anos do 25 de Abril? Bom, não tem a ver com isso, tem a ver com o facto de minha companheira, Renata Amorim, ter uma casa no Lavre e de me ter levado para lá, e o sítio, aliás, onde eu passei o confinamento, e cada vez que ia ao multibanco aparecia lá o busto, digamos, a fotografia do Saramago, e deixava-me muito inquieta, dizer, mas eu vou ao multibanco levantar dinheiro e está sempre o Saramago. O que é que se passa com o Saramago? E comecei a fazer uma investigação, e é de domínio público comum, que aos quase 60 anos, o escritor José Saramago passou um impasse na sua vida, logo após o 25 de Abril e, digamos, os tumultos da coisa, e fez uma opção de se tornar escritor. E, por convite de um advogado, de um solicitador, foi ao Lavre entregar uns livros para uma biblioteca, porque estava a haver uma revolução, as UCPs, Unidades Coletivas de Produção, precisavam também de uma componente cultural, e um advogado veio aqui a Lisboa dizer que nós queremos fornecer cultura, a educação é muito importante, estamos a fazer campanhas de alfabetização, e, portanto, a cultura transforma o mundo. Queremos que vocês contribuam com livros. E foi a primeira vez que o Saramago foi ao Lavre. E quando ficou, digamos, afastado da sua atividade jornalística, fez períodos de investigação no Lavre, em Montemoro Novo, para a escrita de um livro, e fez entrevistas, recolhas orais de todos os camponeses, das lutas, etc. E na ideia de escrever um livro. Um livro que não fosse obrigatoriamente neorrealista, que era o tema normalmente mais desta neorrealista. E no Lavre deu-se um encontro maravilhoso, que as pessoas provavelmente não sabem, e houve uma transformação extraordinária na carreira deste escritor, que foi, além deste contacto com as pessoas muito simples do campo, ele conseguiu ter acesso a um manuscrito escrito por uma pessoa que só tinha a 4ª classe, que contava a história de toda a sua família, desde a sua tenra infância até ao 25 de Abril. E, a partir da leitura deste livro, a mente do Saramago transformou-se, e, através desta mistura da linguagem oral, da leitura de um livro muito simples, ele recupera ou reconstrói a sua voz e escreve o primeiro livro, que podemos intitular, digamos, em termos de estilo, saramaguiano. E, portanto, é um caso, para mim, exemplar de como uma pessoa, se calhar que poderíamos pensar que estava quase no final da sua carreira, não é? Começa a sua carreira e descobre a sua voz junto do contacto com a natureza e com as pessoas muito simples do campo. Portanto,
Portanto, já vais começar a trabalhar este ano para produzir este filme? Sim, quero. Pronto, vou concorrer. Pronto, tem sempre esta coisa, vou concorrer aos concursos. Do ICA, do Instituto de Cinema e Audiovisual. Pronto, tenho que estabelecer contactos formais com a Fundação Saramago e digamos, com as entidades que zelam. O meu interesse não é adaptar neste caso não é realmente adaptar o Levantados do Chão, mas sim mostrar como foi o processo criativo do escritor e como isso transformou totalmente, e dar também, através do filme, um exemplo inspiracional para as pessoas reconhecerem uma situação totalmente fora de vulgar. Aliás, quando ele ganhou o Nobel, a população do Lavre reuniu-se e fez uma pequena cerimónia de homenagem a ele, com o livrinho, o bolo era o livro Levantados do Chão, e quando houve a altura dos discursos, estamos a falar do Saramago, que já tinha feito discursos com prémios de honoris causa, discurso do Nobel, etc. Ele levantou-se, começou a falar e, passado 30 segundos, a voz dele embargou, sentou-se e deixou, não mais falou naquela cerimónia. Portanto, estamos a falar de uma coisa mesmo muito funda de coração. Isso é Saramago para 2024. Para 2023 temos José Cardoso Pires e As Sombras Brancas, que nos trouxe hoje o Fernando Vendrell. Boa tarde, bom dia ou boa noite e muito obrigado e grande sucesso para este filme. Muito obrigado, muito obrigado. Edith, precisava muito de falar com você. Como é que te chamas? Eu? Edith? E tu? Parece que é Cardoso Pires. Estás bem, Zé? Nunca me senti tão mal na vida. E agora, José? Então, cá escritor, lembra-se de alguma coisa? É a presença do Zé. O acidente que afetou o nosso amigo deixa muitas vezes uma cicatriz definitiva, permanente, que impede o retorno ao mundo dos realmente vivos. Eu falo sempre a sério. Os palermas da PID não percebem de literatura. Quer dizer para ele, escrever é a vida toda. Isto é tudo tão irónico. Há aqui coisas que parecem saídas de uma história dele. É difícil. Não, acho que é fácil. A sua literatura é excelente, mas as situações descritas são péssimas. A vossa justiça serve só para ilibar o torturador e aliviar a responsabilidade criminosa do informador. Deixem-me escrever. Isto é que foi uma aventura, meu escritor. Prometido o quê? Vá lá, Zé.